Eu quero convidar você nessa manhã, o tema da minha mensagem hoje de manhã é a difícil decisão do recomeço. A difícil decisão do recomeço. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Neemias no capítulo 1. Neemias no capítulo 1, 4 versículos. Neemias capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Você que está em casa, você pode compartilhar, você pode convocar, você pode chamar sua família lá. E nós temos também um pastor aqui no chat. Alguém pode me comunicar? E qual é o pastor que está no chat hoje? Pastor Márcio. Pastor Márcio está no chat e você pode estar conversando com ele, você pode estar interagindo com ele. Olha o que diz a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filhos de Acalias, e sucedeu que no mês do Quisleu, e no 20º ano, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio a mim a Hanani, um dos meus irmãos, um dos meus conterrâneos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca da cidade de Jerusalém. E eles me disseram: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que eu, ouvindo a estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e eu estive jejuando e orando perante o Senhor dos Exércitos. Eu sentei, chorei, lamentei por alguns dias, e eu estive jejuando e orando perante o Senhor dos Exércitos. Você olha uma coisa, se um homem da envergadura de Neemias, ele reconhece, ele tem que reconhecer que ele passou chorando e se lamentando. Choro e lamento. Se um homem desse passou por choro, lamento, perante o Senhor dos Exércitos, também o que ele fez? Ele jejuou e orou. Imagina eu e você. Imagina eu como pastor dessa comunidade. Existem duas palavras muito interessantes. E são diferentes na sua estrutura, que é a palavra começar e a palavra recomeçar. Dá a impressão que é a mesma coisa, mas não é. As sensações, a estrutura de um começo é muito diferente de um recomeço. Parece igual, mas as sensações e a estrutura de um começo é muito diferente do recomeço. Por exemplo, o começo, ele vem pelo glamour. O começo, ele vem pelo cheiro de coisa nova. O começo, ele vem pelas possibilidades da gente poder viajar no sucesso, nos ganhos. No começo, a gente sonha com as possibilidades e a gente pensa, nada pode dar errado. A gente viaja no sucesso dos ganhos, da possibilidade, do que vai acontecer. Porque no começo, nada pode dar errado. Eu fiz os cálculos, eu sei. Por quê? Porque a gente está motivado, a gente está apaixonado. Nós não conseguimos ver aquilo dar errado, já viu? A pessoa ela vai começar alguma coisa nova, você fala, mas fulano, não, já pensei, já vi tudo, não, vai dar certo. Vai dar certo. É o primeiro carro, é o primeiro casamento, é o primeiro emprego, é a primeira entrada na faculdade, a primeira igreja que eu congrego, o primeiro cartão de crédito, o primeiro. O começo não tem cicatrizes. Pessoal, ontem eu fiz um casamento, ó irmãos, que isso seja um sinal de Deus, né? Casamento. Primeiro casamento, ó, Bruna vai casar, né, Bruna? É esse ano, Bruna? É esse ano? Opa, 2 casamentos já. Fiquei 2 anos nessa igreja sem fazer casamento, irmão. Quem sabe agora derrama a unção do casamento. Depois vocês dois ficam em um lugar aí para os jovens para você abençoar. Casa também, casa também.
Não, a Bruna vai casar, né, Bruna? Não, é sonho, não tem cicatrizes, é tudo novo. É o começo, né? O começo é novo. O começo não tem antes. Nada vem antes dele, nada. Hã? E o recomeço? E o recomeço? O recomeço, ele vem deixando para trás um defunto. Você só recomeça algo que deu errado. Sim ou não? Você só recomeça algo que deu errado. Não há necessidade de recomeçar se tudo deu certo. Se há uma opção, se você opta por um recomeço, uma certeza antes dele é o quê? É uma morte de alguma coisa, é alguma coisa que não deu certo. A morte de um relacionamento, tem uma morte ali. A morte financeira, tem uma morte financeira ali, deu tudo errado, se enrolou, problema, e vai. Uma morte física, uma enfermidade. Todo recomeço já começa com a informação, né, do que o que estava antes deu errado. Deu errado. A loja deu errado. O departamento deu errado. Deu errado na família esse ano, perdemos pessoas. Uma coisa é você entrar em uma piscina pela primeira vez. A pessoa às vezes até pula confiando, porque ela nunca entrou na piscina. Outra coisa é você ter que entrar em uma piscina depois que você passou por um afogamento. Você já viu como que é? Pode entrar, fulano, dá pé, ó. A água bate aqui, pode ficar tranquilo. Outra, eu estou aqui, pula. Vem, vai, você consegue. Mas a pessoa, ela não vai. Por quê? Porque aqui dentro existe um passado, uma imagem, uma memória, que quando eu pulei, alguma coisa errada aconteceu. Recomeço parte do princípio que algo deu errado. É uma pessoa que está indo na loja de imóveis comprar um móveis porque aconteceu a chuva, inundou a casa, estragou tudo. Inundou tudo, apodreceu tudo, perdeu tudo na enchente. Viu pessoas que perdem tudo na enchente? Alguém que venceu a enfermidade, um câncer difícil, e de repente ele vai retomar a vida, ele tem que voltar lá no médico, e o médico fala assim, você agora está em um período de remissão. Vai ter que esperar para ver se alguma coisa mais vai acontecer. E ela a cada 2 meses, a cada 3 meses, ou dependendo, todo mês, aquela pessoa ela tem que voltar no médico para fazer um exame. Você vai fazer um check-up, está tudo bem com você? Você vai lá, você fala assim, professor, o que você está fazendo essa semana? Não, fica tranquilo, é só um exame de rotina para saber se está tudo bem. Não recomece assim, irmãos. Recomeçar é difícil. Recomeçar é difícil demais. Recomeçar é para poucos. Porque é muito mais fácil não recomeçar. É muito mais fácil você abrir mão do que recomeçar. Por quê? Porque a experiência do erro, por mais que você bata no peito e grita, pastor, eu aguento qualquer coisa, pode vir. Recomeçar não é para qualquer um não, irmão. Qual foi o recomeço da relação de Deus com o homem? O recomeço da relação de Deus com o homem não foi no Éden. Não. O que tem no Éden, irmão? O Éden é começo. O Éden tem fruto. O Éden tem paz. O Éden tem alimento saudável. O Éden tem companheirismo. O Éden tem passear no jardim na virada do dia com Deus. O Éden tem comunhão entre Adão e Eva, está tudo certo. O Éden é isso aí, né? Qual foi o recomeço de Deus com o homem? Não foi no jardim. Foi não. Recomeço, irmão, foi na cruz. Recomeço é pancada. Teve sangue, teve surra, teve cruz, teve sacrifício. Gente frouxa não recomeça. Gente frouxa só começa.
Começa e para, começa e para, começa e para. Começa a frequentar a igreja e para. Começa a levar Deus a sério no começo do ano, daqui a 2 meses para. Vou pegar firme no meu ministério. Começa e para. Pastor, Deus falou comigo que é outro ministério. Aí começa de novo, e começa de novo. Passa a vida começando. Recomeço não é para qualquer um. Esse texto que lemos aqui é interessante. Porque por causa da desobediência do povo de Deus, o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia. Nabucodonosor destruiu Jerusalém, derrubou muros, queimou portas. Os muros ficam destruídos, a cidade desprotegida, cidade modelo. A cidade modelo de Deus destruída. E ainda eles ficam 70 anos no cativeiro, passam-se 150 anos. E agora lá na Pérsia, quem está? Hanani vai visitar Neemias, e chega lá, Neemias encontra o conterrâneo dele, Neemias saudoso da sua terra, pergunta, escuta, como que está a cidade de Deus? Como que está Jerusalém? E os meus conterrâneos? E aí o Hanani, já com os amigos, dá uma notícia, qual a notícia? Coisa não está muito boa lá não, sofrimento, muros derrubados, portas queimadas. Em outras palavras, é o seguinte, o povo está em uma situação muito difícil. Trocando em miúdos o seguinte, viu, Neemias? Quem não morreu está para morrer. Quem não morreu está para morrer. E a Bíblia diz que diante dessa situação, e aqui eu quero falar com você sobre essa reflexão aqui, a primeira dela, que é esse sentimento, né? É isso que uma pessoa sente quando ela quer recomeçar. É isso aqui que Neemias sentiu. Quer recomeçar? Diz o texto que ele vai recomeçar. Você sente o quê? Vontade de chorar. Você sente vontade de chorar. Vou recomeçar. Você sente vontade de chorar. Quando você quer recomeçar algo de verdade, você sente medo. Eu quero voltar a nadar nessa piscina. Só que eu tenho que encarar o medo. Eu quero começar um relacionamento novo, porque esse relacionamento foi abusivo. Você começa com medo. Recomeçar na adrenalina, recomeçar na loucura, qualquer um faz. Para recomeçar, precisa de responsabilidade. Neemias, quando ouve que o povo está destruído, que a cidade está destruída, irmãos, o que ele faz? Diz que ele senta e chora por alguns dias. Só depois ele ora e jejua. Primeira coisa que quem quer recomeçar, a primeira sensação é a seguinte, é essa, tem que sentar e tem que chorar. Recomeço não tem festa, recomeço não tem língua estranha, recomeço não tem avivamento. Recomeço não tem poder, tem choro, é dor, é difícil decisão do recomeço. O recomeço começa com angústia, porque isso é o contrário que nós queremos. Neemias, ele senta e chora. Por quê? Porque ele sabe que é duro olhar para algo que está no chão. É fácil fazer cara de paisagem, fazer de conta que não está acontecendo nada. Agora, olhar para aquilo que está no chão, algo que você sonhou, que você pensou em construir, que você tentou reconstruir, e você encarar aquilo e olhar tudo no chão, é choro e dor, irmão. Neemias, ele faz isso. Muitos de nós não recomeçamos, sabe por quê? Porque ainda nós não aprendemos a chorar por aquilo que caiu. A gente só chora por aquilo que tem valor. Não aprendemos a chorar, estamos buscando alegria para recomeçar, pastor. Eu sinto que Deus vai me falar a hora certa. Deus vai falar comigo, a gente fica se enganando, a gente fica tripudiando a nós mesmos. Buscando alegria para recomeçar, força para recomeçar. Você aprende a recomeçar sentando, chorando, dizendo para Deus, Deus, isso tem valor para mim. Eu não quero perder minha família, eu não quero perder meu casamento, eu não quero perder o meu amigo, eu não quero perder isso, eu não quero perder meu ministério. Isso tem valor para mim, Deus. Amém, irmão? A igreja tem que voltar a chorar. Chorar pelas almas, chorar pelo ministério. A igreja tem que voltar a chorar e ter sede de estar na presença do Senhor.
Hoje, irmão, nós temos músicos na igreja, porque o ministro de louvor falou para fazer uma nota A, ele queria B. Ah, eu não caminho dessa forma, vá se converter, cidadão. A igreja tem que voltar a chorar por aquilo que importa. Chorar pela família, chorar pelo casamento, chorar pelos filhos. Porque é o único caminho, é a única porta onde nós vamos conquistar a manifestação extraordinária de Deus. Você quer recomeçar o que na sua vida? O que é que ficou para trás? Neemias, ele sentou e chorou. E a gente tem que chorar diante de Deus e dizer: Senhor, faz falta ter uma pessoa do meu lado. Senhor, faz falta, eu quero trabalhar. Senhor, eu sofro quando eu não trabalho na minha área. Senhor, faz falta, eu sinto falta dos meus amigos da igreja, eu sinto falta disso. Irmão, recomeço vem de sentar e chorar e dizer para Deus: isso faz muita falta para mim. Quando você perde alguma coisa, o que você faz? Você senta e lamenta? Ou você faz cara de paisagem? Quando você perde alguma coisa, como é que você reage? Quando alguém faz uma propaganda de algo que diz que você... você viu fulano lá? Você não sabe. Ele estava começando negócio lá, não deu nada certo. O que é que você sente quando alguém propagandeia alguma coisa que você projetava, não deu certo? Qual é o sentimento? Como é que historicamente, quando algo é tirado, como é que você lida com isso? Deixa eu dizer uma coisa para você, porque se você só começar, você nunca vai ser respeitado. Só começa. Irmão, sabe uma coisa que está destruindo as pessoas? 3 palavras. Eu sempre fiz assim, eu senti. Essa palavra eu senti é complicado. O sujeito essa semana sentou na minha mesa, no meu gabinete. Falei: fulano, isso está errado, ó, isso aqui está errado, isso aqui está errado, está totalmente fora do que a Bíblia diz, está fora dos princípios do que é a igreja, está tudo errado isso aqui. Mas eu senti. Ah, você sentiu? Aí ele usou a outra expressão: mas então, pastor, mas eu sempre fui assim. Eu sempre decidi as coisas assim. Não, irmão, não, se você só aí começa, você sempre começa. Sempre está começando, já viu gente que sempre está começando uma coisa nova? Sempre está começando. O respeito não está em quem começa, o respeito está em quem termina. O respeito naquele que diz assim: eu já tentei, mas eu vou recuperar, eu vou recomeçar, eu vou voltar de onde eu parei, eu vou reerguer. E Deus me trouxe hoje aqui, Deus trouxe você aqui, Deus colocou você aí na sua casa para falar para você que Ele é o Deus dos recomeços. Louvado seja o nome do Senhor. Agora você tem que fazer uma coisa: ou você chora por isso, ou você faz cara de paisagem. Ou você fica contando história para todo mundo. Não, 2021 para muitas pessoas vai ser o ano do recomeço, irmão. 2021 para muitas pessoas vai ser o ano do recomeço. Muitas famílias, muitas igrejas, muitas empresas, muitos empresários, muitos funcionários estão tendo que recomeçar tudo. Tudo, recomeçar. Recomeçar o trabalho, é um trabalho novo. Ontem eu estava conversando com um moço aqui que trabalha no som da nossa igreja, o Paulo. Eu falei: como que está agora a caminhada? Ele falou assim: pastor, tudo diferente. Parece que eu estou recomeçando minha vida do zero. Parece que eu estou começando do zero, porque a vida inteira trabalhando numa multinacional, tem aquela rotina, tem aquele ordinário, tem a hora de levantar, tem a hora de sair, tem a hora de almoçar, está tudo preocupado, volta para casa, os problemas ficam lá no trabalho. E agora, como que está? Tipo assim: pastor, todo dia cedo eu levanto com uma oração nova na ponta da minha língua, pedindo para Deus me dar a direção, porque eu preciso de uma direção para todo dia. Você tem um defunto antes de você? Você tem alguma coisa que deu errado?
Deixa eu dizer uma coisa para você de forma profética hoje de manhã, em nome de Jesus. Você não vai virar a página coisa nenhuma, você vai partir daí, você vai começar a chorar por isso e pedir a Deus, para Deus te dar estrutura, para tomar essa difícil decisão. Eu vou recomeçar daqui. Porque não dá para reconstruir nada, irmão, em cima de entulho. A Bíblia diz, olha que interessante aqui, a realidade de Neemias. A Bíblia diz que os muros estavam caídos, a cidade estava tomada, templo destruído. Muros tem um significado muito grande na Bíblia. Muro significa segurança, muro significa defesa, muro significa proteção, muro significa paz. Muro, sinal de riqueza. Segunda coisa que eu e você nós precisamos fazer para recomeçar, nós precisamos encarar a realidade. Temos que chorar? Temos que começar, porque se não tem valor para você, não tem choro. Não tem choro. Você sabe que eu ganhei um livro do pastor Sidney, top, sobre relacionamentos. E eu vou começar minha série de devocionais com esse livro, que eu já estou estudando para mim começar. Aliás, vou começar amanhã, vou dar o start amanhã, nos meus devocionais às 7h30 da manhã. Você que está me ouvindo em casa, você que está aqui, 7h30 da manhã, agarrado lá, nós estamos juntos. E ele disse o seguinte: essa geração do bloqueia, a geração do bloqueia, nós somos a geração do bloqueia. Fez alguma coisa, bloqueia. Bloqueia a igreja, bloqueia isso. Vou bloquear, bloqueia. Sabe o que acontece? As pessoas estão usando isso de forma exacerbada, exagerada. As pessoas estão usando o bloquear sem moderação. Tem um problema, eu vou bloquear aqui, eu vou bloquear ali, vou bloquear aqui, vou ficar quieto. O problema é que quando nós fugimos dos problemas, nós corremos o risco de nos tornar cativos daquilo que nós fugimos. Fica usando a opção bloqueio sem moderação. Não deu certo, bloqueia, não deu certo. Ninguém mais quer saber de construir relacionamento. Ninguém mais quer saber de sentar e conversar, falar do sentimento do coração. Isso aqui aconteceu por causa disso. Ninguém mais quer saber. Nós não queremos visitar ruínas. Nós não queremos encarar a realidade. Recomeço passa por encarar a realidade. E o que diz o texto aqui? Interessante isso aqui. A Bíblia diz que de noite, disse que Neemias, ele levantou à noite, ele só. Ele não foi fazer reunião com engenheiro, ele não foi fazer reunião com arquiteto, ele não foi fazer reunião com nada. Diz que ele levantou à noite, diz que foi para a porta da fonte, porta da cisterna, examinando o muro que havia sido derrubado. As portas haviam sido destruídas pelo fogo. Se existe uma coisa na vida de quem quer que seja, que quer recomeçar algo, é fazer uma autópsia. Tem que fazer uma autópsia, irmão, do defunto. Tem que fazer. Você recomeçar sem estudar o porquê deu errado. A Bíblia diz assim, que Neemias, ele está no meio das ruínas. Ele está andando no meio daquilo que a gente quer esconder. Neemias está andando no meio daquilo que nós não gostamos que ninguém veja. Daquilo que a gente quer fugir. Ele está olhando e dizendo, realmente está tudo no chão, realmente eu preciso encarar a realidade. Nós precisamos encarar a realidade. Sem encarar a realidade não dá para começar de novo. Nós precisamos encarar a realidade e perceber o quanto a gente tem que trabalhar para depender de Deus. Então você tem que olhar, tem que encarar. Encarar o quê? Encare a sua idade. Irmão. Encare a sua idade. Encare a sua casa. Encare essas situações. Para olhar, para a gente perceber o que perdeu. Se a gente encarar, a gente não percebe o que perdeu. Nós somos a geração do troca. Troca, sai trocando tudo, troca amizade, troca isso, troca de igreja. Olhar, não, e perguntar, por que eu já me matriculei 15 vezes na faculdade e não concluí nenhum curso?
Por que que quando eu começo a ganhar um pouco mais de dinheiro, Deus não serve mais para mim? Eu ganho 1.000, estou ali, Deus é bom, Deus é isso, Deus é fiel. Pastor, pastor, o senhor não sabe, estava no zero, pastor, Deus colocou essa mão essa semana, eu estava sem gasolina, pastor. Deus colocou a mão, eu fechei um serviço, pastor, o senhor não acredita? Eu tenho gasolina para o mês inteiro, pastor. Olha o cara glorificando a Deus por 4 tanques de combustível. Pastor, chegou no final do mês, o senhor não acredita, Deus colocou a mão ali. Agora, parece que quando ganha 7, quando ganha 8, quando você tem um carro melhor, parece que Deus não serve mais para nada para você, Deus não serve mais, você não precisa mais de Deus. Por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque se não fizer falta, eu não vou ter força para lutar por isso. Você só luta por aquilo que é importante. Quando o que você perdeu for importante para você, você vai desistir de qualquer coisa por aquilo. Ou então você vai passar a vida inteira começando. Eu não quero passar a vida inteira começando. Já imaginou? Pastor Silas teve um problema lá. Vou começar de novo. Vou começar de novo. E a pergunta aqui é o seguinte, irmãos, você que está em casa, você que está me assistindo, quais são as suas perdas? Qual foi a última vez que você chorou diante de Deus por aquilo que você perdeu? Não é bater na mesa, não. Não é gritar. Não é chamar as pessoas na sua casa e fazer torcida organizada e você ficar falando o quanto você é azarado. Não é isso, não. É diante de Deus. Qual última vez que você sentou na mesa e disse assim para Deus que aquilo que você perdeu era importante? E aí entra aqui Neemias. Primeiro ele chora e lamenta. Ele encara as ruínas. Ele fala, de fato, isso aqui está complicado, isso aqui. E o que é que ele faz? Passou dias jejuando, orando, se lamentando ao Senhor. Não é fazendo a cabeça das pessoas. Não. Porque tem gente assim, que é especialista em fazer a cabeça das pessoas. Para lamentar com ele. Ai, coitadinho dele. Ai, coitadinho. Aí, vou chamar uma turma aqui, para mim me lamentar mais um pouquinho. Aí eu faço cara de coitado. Aí todo mundo fica coitado junto comigo. E não é isso, não. Não é isso, não. Não, é fazendo o ouvido dos outros de penico. É se lamentando diante de Deus, não é fazer do ouvido dos outros de penico. Não é fazendo a vida dos outros, fazendo a sua família ficar louca. Deixa eu dizer uma coisa para você, gente. Quem está preparado para lidar com o nosso desequilíbrio é Deus, é só Ele, mais ninguém. Se eu tenho alguma coisa na minha vida que não está ajustada, eu chego lá, na sua casa, eu vou lá fazer o seu ouvido de pinico, levar problema para sua casa, levar perturbação, levar isso, aquilo e aquilo outro. Vocês não estão preparados para lidar com a minha loucura. Quem é que está preparado para lidar com a loucura de alguém? Zé Cabral não está preparado para lidar com a minha loucura, e nem eu com a dele. Ele tem que ir diante de Deus. É diante de Deus. Quem está preparado para lidar com a nossa loucura é o Senhor. Quem está preparado para ouvir o nosso lamento é o Senhor. Não fique pensando que as pessoas têm estrutura para aguentar você, não tem. As pessoas, irmão, não têm estrutura para me aguentar, não. Já pensou? É por isso que tem pessoas que é especialista em jogar a conta dos seus problemas nas costas da Dani. A Dani, ela não é culpada da minha infelicidade. E nem eu sou culpado da dela. Agora já imaginou ela ficar jogando nas minhas costas? Vai ser feliz em Deus, mulher. Vai orar, vai levantar de madrugada, fala, Deus, desce o teu Espírito Santo no meu coração, para na hora que meu marido não acordar, eu acorde assim para ele, ó. Você é o máximo, vem aqui. Tá vendo, Mateus? É assim que você tem que levantar. Quando sua mãe for te acordar lá, você fala, glória a Deus, mãe, você é uma bênção. Não, irmãos, as pessoas não têm estrutura para ficar aguentando a loucura nossa, os nossos problemas, as nossas lamentações.
dobra o joelho, não é? Tem que dobrar o joelho. Fala com a pessoa que está do seu lado, faz tempo que eu não falo isso, mas hoje você vai falar assim, Bruna, fala para esse menino que você vai casar, você dobra o joelho, sujeito, diante de Deus. Fala para ela também, você, porque ela é cuidado, né? Fala assim, você vai orar, Bruna. Não é não, Fábio? Vá orar. Michele, dobra o joelho diante de Deus. Dobra o joelho. Não é falar com o psicólogo é importante, às vezes a gente precisa. Não é terapeuta, não. É interessante, irmãos, porque às vezes a pessoa está morrendo e ela está matando todo mundo em volta. Está morrendo e está matando todo mundo em volta. É diante de Deus. Você quer restauração ou você quer piedade? Você quer restauração ou você quer piedade? Ai, coitadinho de mim. Ai, coitadinho de mim. Ai, coitadinho do fulano. Você quer restauração ou você quer piedade? Ele vai chorar para Deus, ele dá lugar ao jejum e oração, e é nesse momento que o poder de Deus desce. Deus não é para momentos normais. O poder de Deus é para momentos em que necessita de uma intervenção sobrenatural. O poder de Deus não é para caminhos naturais. O poder de Deus é para caminhos sobrenaturais. Se você quer entrar por um caminho sobrenatural, leve o seu luto diante de Deus em jejum e em oração. E Neemias, ele encara a realidade, ele leva o luto diante de Deus, e uma coisa importante que ele faz aqui, que é fantástico, isso aqui é fantástico, isso aqui é maravilhoso, isso aqui deu um negócio em mim assim, que eu dei até um chacoalhão. É por isso que essa semana aqui eu comecei a fazer reunião todo dia à noite, falei, vamos viajar em janeiro não, vamos viajar só em fevereiro, uma saidinha rápida, e eu comecei toda noite a fazer reunião, e é segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, é sábado, é domingo, é segunda, é terça, é quarta, é quinta, sexta, sábado, domingo. Hoje de manhã já fiz uma reunião com um grupo de líderes, amanhã à noite tenho reunião, e tenho reunião, e tenho reunião. Ele faz uma coisa interessante. Quem que Neemias é? Neemias, ele é copeiro. Neemias tem dinheiro? Neemias tem dinheiro para reconstruir uma cidade? Não. Neemias, ele não tem nada. Esse é o nosso problema às vezes. O problema é a nossa preguiça de achar que Deus vai fazer tudo. O problema é a nossa preguiça da gente achar que Deus vai fazer tudo. Você precisa fazer uma coisa que Neemias fez. Ele não tem dinheiro. Neemias, ele não tem autoridade, mas Neemias, ele pode orar e jejuar. Neemias, ele não tem influência, mas ele pode falar com o rei. Neemias, ele não tem influência dentro do reinado, mas Neemias, ele pode ter uma vida íntegra de oração. Tem muitas coisas que eu e você nós podemos fazer. Tem muitas coisas que é Deus que tem que fazer, mas tem muitas coisas que nós temos que fazer. Deus nunca vai nos cobrar pelo que a gente não pode. Ele sempre, pelo que a gente não pode fazer, Ele sempre vai nos cobrar por aquilo que a gente pode. Deixa eu dizer uma coisa aqui, irmão, de manhã. Aqui nesse auditório, e onde você está ouvindo essa palavra, não há ninguém improdutivo diante daquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Não existe ninguém improdutivo diante daquilo que Deus tem que dar para você. Não tem. Não tem, irmão. Você pode fazer alguma coisa. Não é ficar esperando, é fazer. Nós podemos fazer. Neemias, ele não pode convencer o rei, mas ele pode falar com o rei. Neemias, ele não pode trabalhar no coração do rei, mas ele pode orar. Neemias, ele não pode mudar as histórias do muro, mas ele pode se colocar como ferramenta para a vida dos outros, porque ele é um homem inteligente. Você pode fazer alguma
coisa. E eu quero declarar essa manhã que toda paralisia que o diabo colocou na sua vida, todo medo, toda inércia, toda sensação que alguém vai fazer, que Deus vai levantar você e vai te dar força para você recomeçar. Eu declaro essa inércia. Fica esperando. Ficar esperando, eu estou esperando um cara me ligar. 3 meses, pô. 3 meses. Você quer me surtar, irmão? Você quer me infartar? É quando eu trabalho com alguém que a pessoa tem que fazer alguma coisa, eu falo, fulano, e aquilo lá? Pastor, eu liguei lá, tem 3 semanas o cara não me liga. Eu falei, Irmão, eu cozinho vivo. Eu surto. Internamente, por trás, eu falo assim, glória a Deus, Deus vai pôr a mão, Deus vai mandar um anjo lá. Deus vai mandar um anjo lá para dar um TikTok lá no coração dele. E de repente, ele vai estar lá no WhatsApp, ele vai estar lá no YouTube. E de repente, Deus vai fazer alguma coisa. Não é ficar esperando o cara ligar, não é ficar esperando caridade humana. Nesse primeiro domingo do ano, eu estou pregando para o ano de 2021. Deus quer que você faça parte de algo extraordinário esse ano, para Ele abençoar a sua vida. Entregue ao Senhor o que você pode fazer. Pastor, o meu negócio é riqueza, eu tenho vontade de crescer financeiramente. Aprenda a honrar o Senhor com o salário mínimo. Pastor, eu quero um namorado decente ou uma namorada decente. Aprenda a honrar pai e mãe, porque você honrar pai e mãe, Deus vai colocar alguém abençoado na sua vida. Deus vai te dar pessoas decentes. Vai ser um empresário? Aprenda a honrar a Deus com as trufas que você vende. É verdade. Até vendeu, eu já vi gente que deu dízimo do galo. Pastor, eu ganhei uns galos lá, vim aqui trazer um dízimo. O cara catou o galo e levou lá na rádio. Pastor Jeremias Pereira que conta essa história. E o pastor da rádio no Nordeste estava orando para quê? Para a rádio não fechar, que faltava dinheiro. Aí o sujeito falou assim, pastor, eu trouxe uns galos aqui para o senhor. E ele falou assim, já sei o que eu vou fazer. Irmãos, recebi uns galos aqui, por favor, manda uma oferta nesses galos aqui. E o pastor, pastor, eu fico com um galo, outro fica com um galo, outro fica com um galo, fica com um galo. Ele arrecadou o dinheiro lá. E aí ele pegou e deu o galo embora e foi tudo certo. E a rádio lá está funcionando até hoje. Neemias não tinha recursos. Neemias, ele não tinha como não ser capturado no projeto. Mas ele sabia que Deus o podia proteger. Não tinha ousadia para encarar essa realidade. Mas Deus colocou oportunidade para gerar nele recursos e ferramentas. E por último, nós temos que fazer aqui, sabe o que é, irmão? Que Neemias fez? Exercitar a fé. Exercitar a fé. Fé não é uma sensação. Fé é uma decisão. Olha só o que a Bíblia diz. A Bíblia diz o seguinte, que a boca fala que o coração está cheio. Tem hora que o nosso coração não tem nada. Sim ou não? Tem hora que o nosso coração está mufino. Tem hora que o nosso coração está triste, tem hora que o nosso coração está desanimado. Mas a Bíblia dá uma dica aqui, que o coração e a boca estão conectados. A boca fala que o coração está cheio. A Bíblia está dando uma dica aqui, o quê? Que a boca e o coração estão conectados. Agora olha que interessante, se o meu coração está vazio, eu posso encher o meu coração com o quê? Com aquilo que sai da minha boca. Porque eu tenho o controle no que vai sair da minha boca. Eu não tenho nada no coração, mas eu posso colocar coisas boas na minha boca. Coisas boas na minha boca. O apóstolo Paulo não escreve lá aos Efésios, fala assim, se foste ressuscitados com Cristo, falai das coisas que são de cima e não nas daqui da terra.
Eu quero declarar em nome de Jesus que você vai tomar uma decisão pelo recomeço. Deus está dizendo, quando você não encarar os muros no chão, enquanto você não colocar esse luto diante de Deus, enquanto você não tomar a decisão de fazer o que precisa fazer, na hora que você tomar essas decisões, vou dizer uma coisa para você, Deus vai gerar tanta glória e tanta coisa boa na sua vida, que você vai falar assim, não é possível sim, porque o poder de Deus se manifesta nos momentos em que nós não podemos fazer nada, e se você crê, você aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Que 2021 seja o ano do recomeço para a sua vida. Fuja do pecado, consagre ao Senhor. Ore pela sua igreja, ore pelos seus líderes, pare de murmurar. Comece a chorar. Quanto tempo faz que você não chora, irmão? A lágrima fugiu do rosto dos crentes. Os crentes não choram mais. Já viu isso? Os crentes não gemem mais diante de Deus. É interessante isso aqui, porque quando eu vi a decisão de fé de Neemias, é fé, isso aqui é fé. Por 6 vezes tentaram impedir Neemias. Algumas pessoas inocentes chegam para mim e dizem assim, pastor, só foi eu querer servir a Deus, a luta começou, as coisas pioraram. É porque você está mexendo em áreas que o diabo não quer que você mexa. É porque você está visitando lugares que o diabo não quer que você vá lá, o diabo quer que você deixe do jeito que está. É porque você tomou uma decisão no seu coração, de fazer uma autópsia e colocar isso diante de Deus e dizer, Deus, isso importa para mim, mas o diabo está furioso, e aí você não entende. Você está querendo colocar de pé aquilo que no inferno está decretado que tem que ficar no chão. Você está querendo colocar de pé alguma coisa que o inferno falou assim, aqui jaz. E Deus, ele pode levantar. Você está mexendo em tijolos que não era para mexer. Neemias enfrentou ciúmes, inveja, obstáculos. Mas Neemias, ele tinha algo. Ele tinha um foco em Deus. Deus vai dar força para você tomar decisão de recomeçar. E eu declaro que 2021 será o ano de muitos recomeços para a glória do Senhor Jesus. E eu quero convidar você a ficar em pé, e você que está em casa, eu quero convidar você, essa manhã, à oração. A oração. Orar. Você falar, Deus, isso é importante para mim. Deus, isso aqui me faz falta. Deus, isso aqui eu sinto que isso aqui, eu seria tão feliz, Senhor, se o Senhor resolvesse isso aqui para mim. Senhor, eu quero isso aqui de volta na minha vida, isso aqui me faz falta, chorar. Senhor, eu quero visitar essas ruínas aqui. Sabe o que vai acontecer? Deus vai dar cartas aqui, para pessoas como deu para Neemias. Diz que o rei chegou para Neemias e falou assim, ó, eu vou te dar cartas aqui de proteção. O rei, sabe o que o rei deu para Neemias? Decretos. Deus deu decretos para Neemias. O rei deu decretos para Neemias. Sabe o que o rei deu para Neemias? Recursos. Sabe o que o rei deu para Neemias? Influência. O rei colocou tudo na mão de Neemias. Agora uma coisa interessante que eu vejo, viu? A fé nos leva a agir. Neemias, ele tinha tanta fé, que depois que ele chorou e lamentou, e ele passou um tempo de jejum e oração, sabe o que ele fez? Neemias, ele foi fazer planos. Ele não tinha influência, ele não podia mudar o coração do rei, ele não tinha capacidade de se proteger no caminho, ele não tinha pessoas, ele não tinha nada. Mas o que Neemias foi fazer? Ele foi fazer planos. E quando Deus abriu o coração do rei, o rei perguntou, o que está acontecendo com você que você está tão triste? Aí ele falou, a minha cidade está destruída, a minha cidade natal. Os meus irmãos estão em grande sofrimento. Como não poderia estar triste, ó rei? Sabe o que o rei falou para ele? O que você precisa
Sabe o que Deus perguntou para Agar quando ela estava no deserto? Pastora Márcia pregou hoje de manhã, hein? Vou pregar uma mensagem em cima disso aí. Para Agar perguntou, o que você tem, Agar? O que você tem, Agar? Agar tinha se afastado do filho para chorar. Tinha uma fonte de água viva e ela não conseguia enxergar. A fonte estava ali, ela não conseguia enxergar. O rei perguntou para Neemias, o que você precisa? Aí o Neemias, que tinha fé, que já tinha orado, que já tinha jejuado, que já tinha chorado, que já tinha lamentado, pegou um papel, tirou do bolso. Deixa eu pegar aqui, deixa eu abrir aqui, rei. Eu preciso de carros, eu preciso de madeira, eu preciso de cartas, eu preciso de cavalo, eu preciso de um tempo de férias da corte, porque eu preciso ir. Eu vou ficar lá tantos meses, eu vou voltar em tal data, eu quero assim, 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 assim. Quem tem fé e leva o luto diante de Deus, Deus dá a exata direção da maneira como vai acontecer essa restauração para a glória dele, em nome de Jesus. Deus dá os caminhos. Neemias não inventou caminho, foi Deus que deu o caminho para ele, e ele só precisou andar por aquilo que Deus colocou. E o que aconteceu? A restauração. Mas ele era assim, vem aqui fazer uma festa com a gente. O que Neemias falava? Não, eu tenho um plano aqui que eu coloquei diante de Deus. Deus me deu. Eu estou fazendo uma grande obra, não tenho tempo para isso não. Vem aqui fazer uma festa. Não, eu tenho algo que Deus colocou na minha vida. Está aqui, ó. Que esse ano para você seja um ano de recomeços. E que se você for começar alguma coisa, deixa eu te falar uma frase que eu falei uns dias atrás aqui. Qualquer tolo coloca Deus nos finais das suas histórias. Mas tem que ter muita coragem para nenhum começo você falar assim, eu não dou um passo sem o Senhor me dar a direção precisa daquilo que eu preciso fazer. Vamos orar nesse momento. Você que está em casa, eu quero convidar você nesse momento à oração. Eu quero convidar você agora ao quebrantamento diante da presença do Senhor. Eu quero convidar você a se quebrantar diante de Deus nesse momento e você dizer para Ele, isso é importante para mim, Senhor, isso tem valor para mim. Eu coloco diante do Senhor o meu luto, eu coloco diante do Senhor a minha dor. Vamos orar nesse momento. Pai querido e amado, eu quero colocar diante da Tua presença, Senhor, essa agenda na nossa vida. Uma agenda aberta. Senhor, nós temos aí pela frente 11 meses e meio. 11 meses e meio, ó Pai, em nome de Jesus, para termos direção das necessidades que temos. Quantas centenas de famílias, ó Pai, está começando esse ano, mas quando olha para trás, teve algo que não deu certo. O emprego não deu certo, a faculdade não deu certo. Senhor, talvez teve o luto na família, a empresa precisou fechar as portas, coisas precisaram ser mudadas, ó Pai. São pessoas que estão começando, mas quando elas olham para trás, tem algo que deu errado. Senhor, nos ensina a visitar as nossas ruínas. Senhor, nos ensina e nos leva por um caminho de um quebrantamento tal que nós possamos chorar por aquilo que o Senhor coloca na nossa vida, porque aquilo que o Senhor coloca na nossa vida é importante para nós. Senhor, nos ajuda e nos dá o discernimento para a gente levar a nossa dor, a nossa aflição, ó Pai, diante do Senhor. Não é diante do A, diante do B, que eles não estão preparados para isso, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece a nossa estrutura. Eu profetizo sobre a vida do Teu povo, eu profetizo sobre a liderança dessa igreja, eu profetizo sobre os pastores dessa igreja, eu profetizo sobre os músicos, sobre os técnicos, sobre os obreiros. Eu profetizo sobre os líderes de grupo. Eu profetizo sobre os anfitriões dessa igreja, que recebem cultos da sua casa. Eu profetizo sobre os empresários e jovens, crianças. Profetizo sobre os departamentos, que teremos um ano de reconstrução, de recomeço, de restauração, de realização,
para a glória do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor quer o melhor para nós. É isso que oramos e é isso que pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. E se assim você crê, você aplauda o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia.